Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 9h50, chegando para você o nosso Momento Saúde e Nutrição. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Gente, hoje a gente vai falar sobre a quinoa ou a quinua. O que é a quinoa ou a quinua, Carla? Na verdade, assim, elas são... Muitas pessoas falam quinoa, outros quinua. Mas podemos falar a quinoa, né? Porque parece que soa um pouquinho melhor. Mas as duas formas estão corretas. Então, assim, na verdade, é um cereal. E um cereal, assim, muito rico. E tá muito em alta, né? Tá, assim, muitas pessoas consomem, então a gente já vai falar de, assim, muitos benefícios. E interessante, assim, que até a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, já considerou a quinoa como um alimento perfeito. Olha que bacana. Né? Então, assim, inclusive, assim, ele é ele é nativo dos Andes, então assim, ele é cultivado acima do nível do mar, então assim, ele tem aonde, por exemplo, na Bolívia, no Peru, no Equador, no México, não é um cultivo do Brasil em si. Então, por isso que ele se torna, às vezes, um pouquinho mais caro, né? Mas os benefícios que tem é fantástico. Então, assim, é um dos grãos que tem maior concentração, maior teor de proteína. Olha só que interessante. Quais são os benefícios, então, da quinoa real? Então, assim, ela tem, assim, uns benefícios muito bons. Então, inclusive, o valor de proteína dela, ela pode ser comparado ao leite materno. Porque não existe por exemplo, para as crianças, né, um leite materno, um leite, por exemplo, que substitua o leite materno, né, completo, por exemplo. Mas a quinoa, ela pode ser comparada em questão de nutrientes, questão de proteínas ao leite materno, de tão completo que ela é. Então, assim, ela acaba sendo ótimo para questão de inteligência, desenvolvimento da memória, do aprendizado. Então, colocar já para as crianças consumir a quinoa é legal. Ajuda a reduzir o colesterol por causa da quantidade de fibras que ela tem. Ela contém várias vitaminas, inclusive ferro, fósforo, magnésio, o cálcio e o zinco. Então, assim, tudo isso, cada mineral desse tem uma função no nosso organismo, inclusive aumentar a imunidade, desenvolvimento ósseo, tudo mais. Ela também é interessante para osteoporose, como eu falei, a questão do cálcio, né? Vai fazer essa absorção por causa dos fitoestrógenos que ela contém. E também para quem tem muita enxaqueca, para dores de cabeça. Ela é interessante porque ela contém vitamina B2 e ela faz esse processo, assim, de maior circulação dos vasos sanguíneos, tudo mais. Então, claro, se consumir diariamente, né, vai fazer esses efeitos. Todas essas doenças cardiovasculares, porque eu já falei do colesterol, né? Quem é diabético também é interessante, pela quantidade de fibras que ela tem, ela faz o controle da glicose, fazendo com que seja menos absorvida a glicose na circulação e também um controle ali na produção de insulina, né? Na absorção de insulina, então isso é bem legal também, faz esse efeito. Até para obesidade, porque ela dá uma saciedade quando você come, então ela tem uma quantidade legal de fibras, então a quantidade que você come, ela já te sacia. Então isso também contribui para quem, por exemplo, precisa perder peso também. E o mais legal é, assim, que crianças podem consumir, mulheres grávidas, mulheres amamentando, que a gente sempre tem uma certa restrição em muitos alimentos, principalmente os naturais. Precisa conversar com o médico, não pode. E a quinoa é um alimento que
legal porque gestantes podem consumir, as crianças, né, amamentando, que só vai enriquecer mais ainda, e principalmente a questão de cálcio. Olha só nessa quantos fase. benefícios, né? Exatamente. Num cereal que a gente pode dizer assim que agora tá vindo, né? Que as pessoas agora estão conhecendo a quinoa. E como que ela é encontrada? Como que ela pode ser consumida, preparada, então, Carla? As pessoas estão realmente, bem isso que você falou, começando agora a consumir. Eu já trabalho com ela faz muito tempo, né? Mas assim, as pessoas estão procurando mais, estão tendo mais interesse porque estão sabendo um pouquinho mais dos seus benefícios. Então, assim, nós temos ela em forma de grão, ela é um grãozinho, ela é em forma de farinha e em forma de flocos. Então, são 3 opções diferentes que a pessoa pode escolher a forma que ela vai utilizar. Se eu quiser fazer um bolo, então eu posso usar a farinha. Pode. Olha pode, que interessante. Com certeza. Em vez de eu substituir a farinha de trigo, eu posso substituí-la pela farinha de trigo a farinha de quinoa. A farinha de quinoa, porque ela não tem glúten. Isso que é legal. Aí, assim, pra você, às vezes, só não usar a farinha de quinoa, você pode usar uma fécula de batata junto, ou a farinha de arroz. É bem interessante para quem tem intolerância ao glúten, né? Isso, tem intolerância, alergia, não pode realmente consumir o glúten. Ela é uma boa opção mesmo. Então, usa a farinha daí. Imagina, olha que fazer interessante. pães, bolo, e fica gostoso. Né? Então é bem legal também. Outra forma de consumir, por exemplo, os grãos. Os grãos você pode acrescentar no arroz, fazer ele cozido, ou você pode fazer só ele cozido. Da mesma forma que você prepara o arroz, você pode preparar o grão da quinoa. Então você prepara, pode colocar os temperos que você acha legal, alho, cebola, tudo, e vai cozinhar, como se fosse um arroz. Aí você vai comer ele no lugar do arroz. Olha que interessante. Aí você não está comendo o carboidrato, né? Então também é uma opção bem legal. E o flocos também você pode usar assim no iogurte, fazer uma vitamina, ou você pica frutas, também coloca o flocos. Também é uma opção prática e fácil, né? Então assim, a mesma coisa a aveia, né? Você pode até misturar a quinoa na aveia. Aí você já está enriquecendo um pouco mais a sua aveia que você está consumindo. Também é bem bacana. E acrescentar outras sementes junto, gergelim, linhaça, né? Para dar um saborzinho diferente também e tá enriquecendo mais ainda. Mas a gente pode estar fazendo tudo isso, até em sopas. Você pode fazer sopa e acrescentar a sementinha da quinoa. Também é legal. Então tem esses benefícios. E o mais interessante também, André, é, por exemplo, pessoas que não consomem carne, pessoas vegetarianas, ou não consomem ovos também, não consomem leite. Ela pode ser substituída tranquilamente. Por quê? Por causa do seu grande teor de proteína, e a gente pode estar substituindo, né, esses alimentos pela quinoa. Agora, quem consome também esses alimentos, claro, pode consumir a carne, o leite, os ovos, tudo, e acrescentar a quinoa. Mas, assim, é uma boa opção, às vezes, pessoas que são vegetarianas, às vezes a gente, nossa, não tem opção, o que nós vamos colocar no lugar da carne, por exemplo? Tem pessoas que realmente, por opção, não comem carne, ou não conseguem, aí a gente pode colocar a quinoa. É um alimento rico e vai estar suprindo um pouco a necessidade desses alimentos que são tirados da alimentação. Então, é esse equilíbrio nutricional que é importante e a quinoa faz isso. Olha só, gente, uma ouvinte me falou: bom dia, André, eu uso a quinoa como salada. E também a quinoa, e também ela mistura junto no arroz. E é muito gostoso. Eu amo usar a quinoa. Olha que interessante, que uma ouvinte já veio nos contar aí que usa já a quinoa, né? Exatamente. Então, assim, na salada também é legal. Você pode cozinhar ela ou colocar até crua, mas a cozida ela fica um pouco melhor. E depois você pode cozinhar e deixar esfriar, né? E colocar na salada mesmo, como ela está falando que faz. Olha só que interessante. Eu sempre procurava uma farinha que eu pudesse substituir para, por exemplo, fazer uma lasanha. É interessante que eu possa usar na massa, né? Pode. Farinha de quinoa. Olha Exatamente. Que interessante. Então é bem legal. Então, assim, na Nutrivida nós temos, né, essas 3 formas da quinoa, grão, a farinha, a semente. Então, você compra a quantidade que você
você acha melhor. Se você quer comprar 50 gramas, 100 gramas, só para provar, ver como que é, nós fazemos a quantidade que você quiser. Então, assim, vai lá, a gente pesa na hora, né? Faz a quantidade que você deseja. Não precisa comprar um monte, né? Porque às vezes as pessoas não se adaptam, não gostam. Às vezes tudo é cereal. Cereal tem um gosto diferente. Então, você precisa adaptar o seu paladar a isso para que ele fique gostoso. Então, por isso que a gente fala de acrescentar nas receitas, tudo, porque comer puro, às vezes, você não consegue logo no início, mas é você que vai adaptando o seu paladar, e é isso que faz diferença. Às vezes você vai consumir uma granola, por exemplo, você pode acrescentar quinoa, então isso é bem bacana e fica gostoso. Olha só que bacana, acrescentar aos poucos, né, nas suas receitas. Exatamente. E o melhor de tudo, que você pode absorver todo o valor nutricional que ela te oferece, né? Com certeza. Então, ligue na Nutrivida, no 3268-3131, na Rua Paraguai, próximo à Praça do Redondo, ao lado da Cacá Serigrafias, ou venham lá nos fazer uma visita. Agora estou indo lá para a loja também, então quem quiser me ligue lá, venha lá conversar comigo, que a gente dá todas essas informações, dicas, se precisar alguma receita diferente, a gente está lá disponível para melhor atendê-los. Olha só que bacana, gente. Olha só o que a minha ouvinte me disse. Olha, diminuiu muito as dores do meu corpo o consumo de quinoa. Ah, interessante. Interessante, né? Porque ela é um antioxidante. A gente falou a questão do cálcio e do magnésio. Lembra que nós falamos sobre o cloreto de magnésio? Lembro, sim. A quinoa também é rica em magnésio. Por isso que ela teve esse resultado. Olha só que bacana, gente. Olha, incremente, coloque aí nas suas receitas a quinoa, que tenho certeza que dará muito certo. Carla, muito obrigada pela sua participação. Vamos pensando num assunto interessante também para a semana que vem, né? Exatamente. Até podemos pedir para os ouvintes nos dar umas ideias também, né? Às vezes isso mesmo. As pessoas querem ouvir alguma coisa ou têm dúvidas em alguma coisa, podem te dar sugestões, né, Andréia? Daí nós vamos vir aqui explicar, que é bem bacana também. Bom dia a todos. Gente, olha, pode deixar o seu recadinho então no 8814-0714, ou então o pessoal que tem acesso aí ao meu Facebook pode deixar um recadinho aí no privado, né, ali no inbox, deixa um recadinho pra gente. Nós podemos falar sobre o assunto aqui no nosso Momento Saúde e Nutrição. Muito obrigado, Carla, pela sua participação. Nós voltamos na próxima quarta.